Bom dia, hoje dando sequência à nossa série de entrevistas da BGD, hoje nós estamos aqui com o Guilherme, da Live. Guilherme, obrigado por ter vindo, primeiro de tudo, e diz para nós como foi a sua carreira profissional, como foi até você chegar a assumir a direção da Live no Brasil. Então, Carlos, bom dia a todos, bom dia Ricardo, que está ali do outro lado da câmera, com um projeto muito bacana, da Solar TV, se eu não estou equivocado, mas acho que ponto importante, né? Merece destaque porque tem divulgado muito que todo mundo, isso é uma oportunidade para todos, eu já vi que tiveram outros aqui, parabenizo inclusive a BGD pela iniciativa, eu acho que isso é muito bom para o mercado, a gente ter a oportunidade de falar, contar um pouco a nosso respeito, a respeito da tecnologia e de proposta de cada um e o que cada um tem feito, né? Mas falando um pouco da Live, falando um pouco de como é que eu cheguei até a Live, fazendo um link aí, eu comecei com a fotovoltaica fora, na verdade, do Brasil. Eu estava fora, estava morando fora, estava com minha empresa fora e eu fui convidado naquela oportunidade. Já vinha trabalhando de alguma maneira com a ideia de sustentabilidade, por onde eu estava, e depois eu fui desenvolver especificamente a ideia da energia fotovoltaica. Mas aí lá em 2014 ainda... entendendo como é que o sistema funcionava mesmo, né? Não tinha... Diferente, eu conheço a tua história, algumas vezes a gente já esteve aí nos eventos junto, e que conhece fotovoltaica já há bons anos, eu estava tendo... Já estamos com o calo nas mãos. Alguma coisa assim. Eu estava tendo contato ali com a fotovoltaica de maneira técnica, dizendo assim, naquela oportunidade ali em 2014. Então eu comecei a desenvolver um projeto para uma empresa da América Central, num país da América Central, desenvolvendo ali no Panamá, a empresa era da Guatemala, ainda não tinha Live, não tinha nada disso, foi onde eu aprendi um pouco do conceito. Então começou em 2014, em outro país, aí você veio para o Brasil e começou a estruturar a empresa aqui, a Live. Na minha vinda eu ainda parei um pouco na Bolívia, num outro projeto, estava trabalhando numa empresa onde a gente aí sim começou a discutir, que era um tanto a minha discussão quando eu voltei para o Brasil, olha, o mercado, ali ainda em 2014, 2015, quando eu voltei, olha, o mercado de fotovoltaica vai acontecer no Brasil. Não tinha saído ainda a 687, a gente tinha já a 482 e eu de fora já vinha observando alguns movimentos nesse sentido aqui. Então, foi até um dos motivos que me fez voltar, foi entender que havia um mercado muito interessante e ainda que o Brasil tenha os seus desafios, ele é muito interessante no mercado brasileiro, no mercado de fotovoltaica. É um dos maiores potenciais do mundo. Agora, de 2014 para 2018, agora nós já estamos no começo de 2018, sem dúvida muita coisa mudou, principalmente depois da 687 de 2015. Sim. Então, focando nesses dois últimos anos, que foram realmente quando começou a competição aqui no Brasil, começaram a aparecer empresas de fora, o que você sentiu de diferente no mercado e qual a perspectiva da Live nesse mercado de 2017, 2016 para cá? É interessante porque o negócio da Live, né, explicando um pouco para todos, claro, ela tem um pé na fotovoltaica, vou chamar de tradicional, ou seja, essa que a gente está vendo toda hora, né, nos noticiários e tudo, que é gerar sua própria energia, que é a ideia da geração distribuída, vamos chamar de placas tradicionais e tudo. E a Live, ela de alguma maneira se posicionou num outro segmento dentro da fotovoltaica, que tem de fotovoltaica, vamos falar assim, que é o segmento do chamado BIPV, né, que é o Build Integrated Photovoltaic, traduzindo isso, é a fotovoltaica integrada à construção. Esse conceito é muito interessante, eu acho que vale a pena você explicar bem. Tem uma grande parte do mercado que não conhece. E ele tem algumas particularidades que eu também concordo. Acho que elas ajudam muito, elas são inteligentes, vamos dizer assim, né? Porque a gente está se propondo para os próximos anos de geração de energia renovável, geração solar, essa questão toda, né? Ela consegue aliar essa questão dessa geração distribuída, inteligente no ponto de consumo, e ela vai aliar uma outra questão, por exemplo, estou dando um exemplo, existem outros exemplos de BIPV, de fotovoltaica integrada à construção, mas, por exemplo, falando do vidro, né? O vidro hoje... Foi proposital, creio.
O vidro hoje ele já é capaz de gerar energia, né? Não o vidro, né? Mas do que o vidro é feito, ou como o vidro é feito. O próprio elemento de construção vira um elemento fotovoltaico. O próprio elemento de construção vira um elemento fotovoltaico. Então, se você for olhar para o que é tendência de construção aqui em São Paulo, né? No mundo inteiro isso está acontecendo, mas aqui também está acontecendo. Você vê que as construções têm uma tendência muito forte a serem feitas em vidro, né? Questão de estética. Tem questões relativas também à montagem em si, né, o processo construtivo, facilidade estrutural. E aí você alia isso, a possibilidade daquilo ali ser uma mini usina de energia, eu particularmente acho isso interessantíssimo. Né? Então, só fazendo um link aqui, mas te dando um exemplo do benefício do BIPV, né, que é essa questão de você usar o que já está aí de alguma maneira, ou que vai ser feito para que possa se gerar. A Live está desenvolvendo um projeto em Brasília, um projeto grande, a gente está num processo de conversa e de entendimento e tudo, mas é um projeto de 11 mil metros quadrados, numa edificação significativa para Brasília e para o Brasil, assim, mas até aí a gente pode ir. E ali tem quase 11 mil metros quadrados de vidro. Vidro fotovoltaico? Não, vidro. Assim foi construído. Na verdade, são 4 fachadas. São 4 fachadas. Então, essas 4 fachadas, se tivessem sido feitas, ou caso esse processo avance e seja trocada por vidro fotovoltaico, ela tem uma capacidade de geração de quase 430K, dependendo de que tecnologia a gente usar, dá para ir até um pouco mais, mas um número equilibrado seria uns 430K de geração pico. Tá? Essa edificação não geraria nunca, considerando a sua parte de telhado, vamos dizer assim, de teto, essa quantidade de energia fotovoltaica. Então, ela ajuda, por exemplo, quando a gente está falando de zonas urbanas, a geração. Porque ainda que, né, você vai dizer, ela é menor, por exemplo, na capacidade de geração, é menor do que, a eficiência dela é menor do que a eficiência de uma fotovoltaica de teto, vamos chamar assim, tradicional, silício cristalino, né? O filme fino ele tem, em alguns casos, um rendimento menor. Mas, em compensação, a gente precisa lembrar que esse vidro aqui, ele não tem nenhuma geração. Ele não está gerando absolutamente nada. Então, é onde eu acho que o BIPV pode acrescentar. Então, dentro das vantagens que você colocou, também tem a parte de sustentabilidade, da edificação, eficiência energética. Uma dúvida que sempre o pessoal comenta a respeito é o custo disso, né? Comparado com a fachada tradicional. A última vez que eu vi, a diferença era até pequena. De você colocar uma fachada de vidro tradicional ou você colocar uma fachada de vidro com a tecnologia BIPV tão pequena a ponto de compensar você colocar BIPV dependendo do rendimento e onde tivesse localizado o edifício. Isso é verdade? Depende, Carlos. Depende. Depende que vidro você está colocando, depende de qual a espessura desse vidro. Considerando tudo padrão, né? É evidente então, que fachadas extremamente sofisticadas seriam até mais caro do que o próprio BIPV. Agora, se a gente fosse comparar com o padrão, pelo menos ela vai. Vamos aí, vamos tratar um número. Ela vai de uns 40% mais até, dependendo do que vamos chamar de sofisticar nessa fachada, que também traria o preço de um vidro paralelo, por exemplo, um vidro insulado, né, um vidro duplo, onde você tem um conforto térmico ainda maior e onde você tem um isolamento acústico ainda maior. É um vidro que ele vai ter um preço mais elevado. Então, isso pode impactar no projeto. Só que, aí a gente só vai discutir um pouco de qual tempo de payback. Eu acho que esse ponto é importante, porque você vai ter um tempo de payback. Aquilo ali vai se pagar. Se a gente for pensar na questão só do financeiro. Por uma lógica muito simples. Esse aqui não vai se pagar. Entende? No sentido de... Ele cumpre a função dele? Ele cumpre a função, óbvio, e muito bem. Eu estou dizendo o que eu acredito como tendência. Eu acredito na questão do vidro fotovoltaico como uma tendência. Hoje eu represento a Onyx Solar no Brasil. A Onyx é a maior fabricante de vidro fotovoltaico no mundo, é uma empresa espanhola, já está nisso há algum tempo, tem 30 premiações no mundo inteiro, tem 32 distribuidores no mundo, tem mais de 150 projetos. É a detentora dessa tecnologia que eu estou comentando. Existem outras tecnologias, né? É aquilo que eu te disse. Claro, eu estou aqui, de alguma maneira, com o Live, com o Onyx, levando aí a minha bandeira, mas eu reconheço outras bandeiras.
Entende? Não, mas a área fotovoltaica realmente tem várias tecnologias diferentes tipos de produtos. Mas especificamente para BIPV de vidro, do jeito que você está colocando, vocês acham que são líderes mundiais, né? Sim, em número de projetos, a gente, né, quando fala a gente, nós, Live, Onyx, enfim, né, me apoderando um pouco da Onyx nesse sentido, mas a Onyx tem projetos significativos no mundo inteiro. Né? Ela tem projetos significativos em Dubai, ela tem projetos significativos nos Estados Unidos, no México. Né? A gente tem clientes de porte como Coca-Cola, Heineken, Samsung, Pfizer, enfim, por aí vai, instituições de ensino e de pesquisa também. Então, assim, ela está muito bem nesse processo, ela tá sabendo trilhar o caminho dela e tem pesquisa para desenvolver outros produtos também. Então, é uma empresa, até onde eu sei, né, até onde eu conheço, das empresas que estão no mercado com a proposta do BIPV e vidro fotovoltaico, com transparência e tudo, no meu entendimento, a Onyx não no meu entendimento, no entendimento do mercado, na verdade, né? Que ela é líder de mercado nesse sentido. Mas, claro, como eu estava te comentando, existem outras iniciativas aí, né? A gente vê um crescimento também significativo de outras propostas de fachada, né? Em vidro também, com cor, e acho que é um tema muito interessante. Você tem o próprio APV, né? Que vem sendo desenvolvido no mercado, principalmente no mercado brasileiro. A gente sabe de importantes empresas que têm desenvolvido esse trabalho também, e eu acho isso muito interessante. Acho que a discussão, trazer isso para você ter uma cidade ter edificações mais inteligentes, né? Aqui nós estamos levantando a bandeira, você representando a geração distribuída, o leque é maior, né? Você tem outras áreas que a gente sabe, mas falando da fotovoltaica, isso é muito positivo de forma geral, eu acredito. Não, eu vejo isso como uma revolução, é super interessante. Acho que aqui no Brasil ainda é pouco conhecido, as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Olha, se eu não coloco uma fachada normal e coloco uma fachada fotovoltaica, qual a diferença que isso vai me causar? Acho que além de todas as vantagens que você colocou aqui, a diferença de preço que tem, e depende muito de tipo de fachada que ela, com certeza, como ela é uma diferença que vai gerar, na verdade, o investimento, eu vou estar gerando receita, ela tem um tempo que se paga que é bastante razoável pelas últimas contas que eu tenho visto no mercado. Sim, sem dúvida. E tem outros elementos que a gente aí está falando, olhando um tanto para a questão do payback, que eu acho que é fundamental. Muito importante. Contudo, tem um payback racional, né? Aquele que você faz a conta ali e tudo mais. Tem a parte estética também, eficiência. E tem um outro que é o que você comunica, né? Nós temos um projeto piloto comentando aqui para 2018, eu tinha me perguntado ali sobre 2018, né? 2017 foi um ano de muito trabalho, eu falo de catequese, né? Eu participei de muitos projetos de empresas na temática congresso, eventos e tudo, que eu achei muito interessante, e para ir lá contar um tanto do que é essa tecnologia, como é que ela funciona. E aí, em 2018, a gente começa a ver que alguns resultados começam a acontecer, né? Eu tenho um projeto piloto, foi desenvolvido até por uma empresa parceira nossa, que é a Geodesign, e esse projeto vai ser um projeto de 11K para uma empresa aqui importante no Brasil, e que aí eu acho que tem um elemento de sustentabilidade aí que eu acho que ele fala mais alto, entendeu? Porque é uma comunicação que as empresas também estão buscando fazer. E é verdade, né? Na hora que você começa a mudar isso daí, vamos imaginar as tantas empresas que a gente tem no Brasil com as suas filiais, se elas começam, a contribuição de cada uma é muito significativa, né? Então, eu acho que é uma tendência, é algo que vai acontecer, está acontecendo, vai vir de várias formas, né? Então, todo mundo tem falado muito bem de 2018, né? Então, grandes esperanças aí. Então, já que você citou 2018, vamos dividir agora o segundo bloco para você contar para nós o que vocês vão fazer em 2018 e como é que você vai atuar nas empresas aí do mercado. Vamos aí falar. Você mostra para nós também a tecnologia. Tem uma passagem Steve Jobs, onde eu... Isso, ótimo. A gente faz isso sim. Today, we can tap into the most powerful source of energy in the universe. But it's what we do with solar power that affects our lives and the world. Canadian Solar exists to make the difference.
powering the research facilities that protect endangered species that live in the forests and the sea. Solar technology transforms coal fields into solar fields, dirty water into clean water, and limits into no limits. Solar powers our lives on the land, in the air, and on the greens. We stimulate growth for our fields, for our animal friends, and for good-paying jobs. We help the sick and protect the air that our children breathe. To help you make the difference, you need a reliable solar solutions partner, an international technology leader that has a proven track record for providing quality solar products and services. Someone with experience, a company with enough global resources to reliably deliver multi-gigawatts to warehouses in 18 countries or drop ship to your solar job site. You'll also want a solar manufacturer that's constantly innovating and raising the efficiency bar. One that's developing new integrated products and services that make installing solar easier, delivering a faster return on your investments. Of course, you can't make a difference for your customers without a trusted partner who's going to be there for you and your projects for at least 25 years, guaranteed. You'll want a Tier 1 bankable company with years of international certifications. And if your solar solutions provider has worked with over 500 large and small solar installers in North America, that's another symbol of quality, reliability, and trust. We're Canadian Solar, and we've helped people like you to make a difference in the solar industry since 2001. We're grateful to be a part of that success, and we look forward to making the difference for you and your business today and for many years to come. Guilherme, bom, continuando então, nós falamos sobre 2018. Fala para nós os planos da Livre para 2018, como é que vocês pretendem atingir o mercado, expandir no mercado, os planos para o Brasil num ano assim tão complicado como esse, de eleições e tantas mudanças. Sem dúvida. Ainda que a expectativa, acho que de todos, né? É de crescimento. É de crescimento, muito melhora, melhora, né? Até porque se piorar, fecha. Não, mas comparado com alguns anos atrás, melhorou bastante. Mas nós vamos ter, além das eleições, da consulta pública e da 482, tudo isso. Não, sim, para o mercado é fundamental. Mas talvez as pessoas e as empresas queiram saber, olha, como é que eu faço para migrar, para começar a utilizar, para trabalhar com essa tecnologia tão interessante? Claro. Respondendo um pouquinho sobre a expectativa de 2018, Carlos, nós fizemos um trabalho, como eu te comentei, muito forte em 2017 de informação, né? Se a fotovoltaica ela é nova no conceito da população, a gente ainda escuta muitas coisas muito interessantes, né? Da percepção de cada um, por exemplo, do que é geração de energia, o pessoal ainda confunde lá com a termosolar, que é aquecimento de água. Outro dia eu vi uma foto, fazendo só um parênteses aqui, mas para ver como é que a gente ainda tem que trabalhar. Outro dia eu vi uma foto num jornal e aí tinha uma fotografia de vários telhados de casa que pareciam ser do Minha Casa Minha Vida, o projeto Minha Casa Minha Vida com as termosolar, né? E aí a chamada era assim, fotovoltaica se expande no Brasil e vai para Minha Casa Minha Vida. É muito comum essa confusão. Então você imagina, alguém pegou, e alguém que está respirando de alguma maneira isso, né? Está informando sobre isso. Então você imagina o público. Aí você vai para uma área ainda mais segmentada da fotovoltaica, né? que é o BIPV, que é essas tecnologias todas, inclusive eu falei do vidro aqui para quem não viu ainda, né? Esse tem 20% de transparência. Esse tem 20% de transparência, não sei se a câmera aqui pega, a gente tem que considerar que de qualquer maneira tem um vidro já com cor aqui, mas você pode observar que... Uns 10%. Você pode observar que ainda assim você consegue ter perfeita visibilidade do exterior e isso aqui estaria gerando, justamente porque aqui tem, não sei se a câmera consegue pegar, mas tem vários filetezinhos de... Essa transparência varia de 5% até 100%. 100%, evidentemente, não. Não. No caso específico nosso, a gente consegue ir de um grau sem transparência, um vidro dark, completamente negro, até 30% nas faixas de 10%, 20% e 30%. Tá, eu consigo ter um vidro com cor, se o caso, né, acho que a gente ainda vai falar um pouco do arquiteto, tem que falar um tanto do arquiteto, esse mercado tem essa característica,
Se o projeto arquitetônico, se solicitar um vidro de cor colorido, por algum motivo é possível, né? E a gente consegue trabalhar nesses 10, 20, 30 de transparência ou um vidro completamente escuro, porque você tem áreas de ponto cego em algumas construções, em muitas construções, então faz sentido você ter um vidro que gere, porque a geração aumenta conforme eu tenho menos transparência, eu tenho mais geração de energia. Então, voltando à pergunta, a gente sabe que precisou 2017 fazer esse trabalho de contar isso, porque está todo mundo, o que tem acontecido, contando como é que a foto... E eu acho que a coisa avançou. E aí a gente está, nesse ano, 2018, trabalhando nos resultados dos investimentos que a gente fez em 2017. Então tem chegado projetos interessantes, no passado também chegou muita coisa, só que ele é um processo um pouco diferente da fotovoltaica, né? Quando você fala do BIPV, ele leva um tempo de projeto, né? Uma edificação ela leva um tempo de concepção, então você vai ver a fotovoltaica tradicional, vamos dizer assim, além dela já estar mais madura, ela é mais rápida, a compreensão dela é mais rápida, o número de integradores, você falou integradores aí, é maior. E também talvez porque depois que já está construído o edifício, a gente pode pensar concomitantemente de colocar um sistema fotovoltaico na cobertura, ou próximo, ou distante. Pode. E já no seu caso pode ser ou não, talvez seja até melhor na concepção antes, até falando dos arquitetos, no próprio projeto do edifício, trabalhando junto com os arquitetos, com os engenheiros civis, talvez seja isso que você esteja se referindo. Sem dúvida. Eu falo assim, a gente conheço, né? A gente está aí, já se conhece há um tempo, conhece muita gente no mercado fotovoltaico, né? Eu vivo muito esse mercado, ele foi lá atrás, foi o primeiro e tudo, participo das discussões dele, mas o meu cliente fala, Guilherme, quem é teu cliente? Quem é o cliente da Livre, quem é o cliente da Onyx? Né? De onde vai partir a centelha aí que vai provocar essa proposta? Vai nascer muitas vezes no arquiteto, ou no pessoal de projeto e tudo mais. E aí sim, vem a fotovoltaica, né, a ideia do BIPV junto com isso. Mas ela nasce, né, dentro da proposta da arquitetura. Vocês têm feito algum trabalho junto aos arquitetos aqui no Brasil, junto às associações de arquitetura, ou mesmo dos engenheiros civis, que também estão sempre muito ligados com os arquitetos, construtoras de todos os tipos? Então, em 2017, eu particularmente, pessoalmente, né, que estou levando isso já há algum tempo aqui, eu tive com um bom número de escritórios de arquitetura. Certamente não fui em todos, nem que talvez muito menos que isso. Mas a gente tentou identificar quais eram aqueles que tenham esse perfil do projeto sustentável, inovação, da inovação, novas tecnologias, sustentabilidade. Exatamente, das tecnologias. Energia. Então, assim, e projetos que tenham que ver com muito essa ideia do vidro. Green Building, certificação LEED, tudo isso é importante. Fundamental. A gente participa, de novo, né? A Onyx, os projetos que a gente propõe, as conversas que eu tive muito aqui no ano passado foi também com o pessoal do Green Building. Nós participamos da feira que aconteceu em agosto, nós estávamos ali com patrocínio do evento, a gente acredita muito nessa proposta do Green Building, e nós estávamos ali como expositor também, nessa ideia justamente disso, de aprender, porque ali está muito esse público do arquiteto com um olhar de inovação, né? O que tem, porque não era só a proposta do vidro fotovoltaico, você tinha outras propostas de sustentabilidade. Né? Então, aí a gente acha que faz um casamento legal. Então, assim, eu acredito muito, inclusive, nesse tipo de iniciativa, né? Nessa conversa, você requer explicar. Né? Então, quando você me pergunta sobre integradores, como é que faz para integrar? Como é que faz para vender isso? A gente, por enquanto, está trabalhando numa estratégia de conversar por projeto. Então, olha... Guilherme, eu fiquei sabendo que vocês têm o vidro fotovoltaico no Brasil e tal, e nós temos um projeto e a gente tem interesse, queria conversar a respeito. Vamos conversar? Vamos conversar. Agora, abrir como um distribuidor, como a gente vê muitos com competência, inclusive no mercado brasileiro hoje, a gente ainda está olhando para isso com mais paciência, porque é diferente. Talvez vai ter um momento certo um pouco mais para frente, 2019.
Eu acredito, tem que... Demanda um certo amadurecimento do mercado. Eu acho que você começa, faz um trabalho com igual a gente comentou, vai ter esse em São Paulo. Então tem, claro, um integrador fotovoltaico aí, que faz fotovoltaica, né, de forma normal, tradicional, vamos chamar assim. Mas tem outros elementos. Tem, por exemplo, no Brasil até um perigo falar isso, né, Carlos? Tem, por exemplo, a empresa de fachada. Né? Mas nesse caso verdadeira, né? A empresa de fachada verdadeira. Ou seja, teve uma empresa com competência específica que veio colocar esse vidro no lugar. São especializados em fachadas, retrofit. Exatamente. Então, é um segmento de mercado que pode estar relacionado com a colocação desse produto. Assim como o arquiteto, está totalmente relacionado. Porque é ele que vai dizer qual o tamanho do vidro, espessura. Claro, é um trabalho que a gente desenvolve a 4, 6 mãos, muitas vezes. Mas é diferente, por isso que eu falo, é um segmento que ele é diferente da... São projetos mais complexos, mas com valor agregado muito maior, diferenciados no mercado. Sim, e não tem nada é a ver BIPV, com a né? commodity que... Eu acho que esbarra na geração distribuída, depois é igual, né? Você precisa fazer GD igual, você precisa... Os conceitos de GD é o mesmo. Isso é uma placa fotovoltaica. É um vidro fotovoltaico, mas é uma placa fotovoltaica. Que vai gerar energia no mesmo local. Que tem uma junction box dela ali. É um módulo fotovoltaico. Entendeu? Só que ele tem alguns elementos distintos do módulo fotovoltaico tradicional, vamos dizer assim. Quando eu falo elementos distintos, ele tem a participação de outros conhecimentos, como o do arquiteto, como da empresa que sabe colocar isso no lugar, que é diferente da fotovoltaica tradicional. Então, se diferencia muito nesse ponto. Muito. E as perspectivas para 2019, os próximos anos, no mundo e no Brasil? Já que é uma tecnologia que está tomando cada vez mais espaço, crescendo, a curva dela está ascendente ainda. É porque, enfim, eu acredito que vai ser cada vez maior. Você pegar vamos falar agora de um estacionamento de um centro comercial novo. Faz sentido você fazer a área de estacionamento sem ser com um vidro fotovoltaico, glass, ou seja, algo arquitetônico, bonito e que está gerando energia? Então, eu acredito, e isso é BIPV, né? A hora que você começa a colocar esses elementos na construção, isso é BIPV. Então, se a gente for olhar, independente de qual é a empresa, mas sim da proposta, isso vai crescer. Isso vai crescer. Isso vai fazer sentido você fazer dessa forma. Vai deixar de ser apenas uma opção, vai ser uma solução. Quem está vindo, né, cada vez mais gente vai chegando no mercado, cada vez normalmente, os ciclos são assim, pessoas vão saindo do mercado, é uma tendência que essas pessoas que vão chegando com alguma proposta melhor, né, de solução. E eu acho que o BIPV é uma proposta melhor de solução. Você vai colocar um elemento construtivo naquela determinada construção nova que vai acontecer, que vai ficar ali inerte, não vai te gerar nada. Ou você vai colocar um elemento construtivo que ele vai te ajudar nos custos do seu negócio, de alguma forma. E na sustentabilidade, numa série de outras coisas. É inegável, sabe? Então não é, na minha opinião, né? Então, assim, eu acho que isso vai acontecer, o BIPV vai acontecer. A fotovoltaica está acontecendo, né? Eu acho que ele vai vindo, já tem gente perguntando. De mãos dadas, quase. Vem cá, mas e além disso, o que mais tem? Né? E além disso, o que mais tem? Quais são as outras opções? Edifícios inteligentes? E aí tem uma opção de coisas. Nós estamos aqui levantando uma bandeira da fotovoltaica, da geração distribuída. Mas quando você pensa de forma global, a tendência é na redução de água, é na redução de elementos construtivos, processos mais rápidos. Enfim, tem uma série de elementos aí que são concomitantes, né? Então, por isso a gente vai, porque a nossa proposta coincide com isso, né? Quando eu falo nós todos aqui, né? Você levando a proposta da associação, eu aqui defendendo a ideia do BIPV, mas outros tantos que também estão nessa mesma cruzada, vai. Agora, a empresa que está aqui na frente disso no Brasil, que você representa, que você comanda, é a Live. Você falou o nome de duas empresas, é a Live aqui no Brasil. É a Live. Tecnologia. A Live, mas a Live no Brasil. A Onyx, no caso do vidro fotovoltaico, que é uma empresa que a gente, como eu disse no início, que a gente distribui os produtos dela no Brasil, que a gente representa ela de forma
exclusiva também no Brasil. Nós temos um contrato de longo prazo de desenvolvimento de mercado com a Onyx. Né? A gente sabe que isso é um processo, tudo que a gente veio falando até agora, é um trabalho, vai acontecer. Então a Onyx é a empresa fabricante do produto na Espanha, espanhola, já está nisso há algum tempo. E a Live é a empresa, Live Energia Eficiente é a empresa, eu sou dono da Live, tenho parte da empresa, participo na empresa e levo o conceito. Realmente, vou dizer que a provocação foi minha, né, de provocar ali as pessoas para acreditar nisso. E a gente está acreditando nisso, a gente está apostando nisso e sabe que o mercado está olhando para isso. Então, a gente acredita, a gente vai... Acredita e trabalha, né? Ou para o Carlos, bom, temos trabalhado. Guilherme, muito obrigado por você ter vindo, obrigado pelas explicações, eu desejo um grande sucesso para vocês aqui em 2018. Para nós todos, pra todos né? nós. Para todos nós aqui, né? Para você com a associação e com esse trabalho todo que tem sido feito, ajuda muito, faz diferença para a gente. Né? A gente encontra aí caminho, canal e troca de informação, então dando esse feedback, isso é importante. Né? O Ricardo está ali atrás da câmera balançando a cabeça, né, Ricardo? Também é importante, quer dizer, por isso que eu falo, é uma iniciativa de todo mundo, né? Todo mundo... E aí, trabalhar para isso. Quem sabe a gente põe aqui nesses vídeos aqui, vamos fazer uma proposta aqui para o World Trade Center. Eu particularmente acharia ótimo. Muito obrigado. Nada, eu que te agradeço.